Bom, aproveitando que a gente tá na era das polêmicas aqui do canal, vamos entrar numa boa aqui, tá? Se liga aqui, ó. Pesquisa mostra que 73% dos brasileiros não confiam nos evangélicos. O levantamento divulgado pelo Instituto Atlas na semana passada mostrou que as igrejas evangélicas só perdem em rejeição para o Congresso Nacional. Então você começa a ver por aí o nível de confiabilidade que as pessoas têm nessas igrejas. E essa rejeição não é por uma perseguição ou por uma profecia bíblica que está se cumprindo, e sim pelas atitudes das pessoas que fazem parte dessas igrejas. Principalmente pastores que dão péssimo exemplo quando ficam pedindo dízimo o tempo todo ou utilizando dízimo para comprar carros importados, relógios importados e ficar ostentando na internet. Mas obviamente também por conta dos inúmeros problemas que eles têm com a polícia recentemente. Vale lembrar que no ano passado, de janeiro a junho, foram 82 pastores presos de menores, né? Mas o ponto principal que faz as pessoas não confiarem nas igrejas evangélicas tem a ver justamente com a inclusão deles na política. Não é à toa que o Congresso Nacional está com uma avaliação tão baixa também, assim como as igrejas, porque eles ficam tentando se envolver na política nacional e impor suas crenças como legislação para todo mundo que não está nem aí para as crenças deles. A tentativa, por exemplo, de acabar com o casamento entre pessoas do mesmo sexo e até mesmo o combate ao aborto legal, que é um direito garantido para pessoas que passaram por abusos, são várias situações que são falta de respeito com a liberdade que as pessoas conquistaram ao longo de diversas décadas e que não tem nada a ver com uma religião de alguém. Mas a gente não pode esquecer que os evangélicos se aliaram fortemente com o governo Bolsonaro. E isso também, durante uma pandemia que mais de 700 mil pessoas morreram, muito por ineficácia e ineficiência do governo, fez com que isso manchasse a imagem dessas igrejas. Muita gente tem avisado sobre isso, mas essa galera parece não ouvir. Eles preferem acreditar que isso tudo é parte de uma profecia do fim dos tempos, onde eles vão ser perseguidos. Mas quem persegue, na verdade, são eles mesmos. E é por isso mesmo que a população não consegue confiar neles. Bom, o cara juntou uma par de coisa no meio. Os evangélicos. Mas aqui, ó, essa pesquisa daqui é o que é o ponto que é importante de se atentar, né? Achei a fonte da pesquisa dele e o gráfico aqui, ó, onde quais são as instituições mais confiáveis e menos confiáveis, né? Então, Polícia Federal segue aqui em 53%, Polícia Militar em 50%, e aqui as menos confiáveis estão Congresso Nacional, Igreja Evangélica, Prefeitura, Exército. Parabéns pro Exército, tá? O Exército tá de parabéns. E aí vai embora. E aí aqui a gente vai precisar entrar numa parada que eu realmente acredito, que a igreja, ela virou pra algumas pessoas reduto pra você passar um pano pra você fazer uma merda. Deu tudo errado, cara, vira crente que você apaga o passado. Você fez uma merda, você fez uma bosta, vira crente que automaticamente você dá uma limpada. Isso é estratégia padrão de celebridade que fazia merda, tá? Padrão. André Surak, né, inclusive, foi uma que deitou e nadou nessa estratégia daí, né? Então, só disso daí, isso já gera uma desconfiança, tipo assim, esse maluco segue a igreja ou ele não... ou ele tá ali pelo não sei o quê. Então, beleza. Mas vamos não jogar a dúvida nas pessoas, vamos jogar a dúvida nas instituições, tá? Eu vou dar aqui pra vocês 3 exemplos que eu anotei, enquanto o maluco me falava, e que acho que vale a pena a gente refletir, tá? Então, primeiro de tudo, vamos pensar aqui no discurso clássico que a gente vai trazer, né? Vamos pensar no discurso clássico de uma igreja grande, que ela diz que o fiel, ele tem que doar o dízimo, mas não é doar o que ele separou pro dízimo, é doar o que vai fazer falta. Então, que ele já é pobre, que ele fique mais pobre ao redor do dízimo, né? E faça o dízimo, né? Eu vim aqui para conhecer Deus e aí eu preciso pagar por um espaço que já tá sendo muito bem pago, né? Um dízimo que foi feito aqui para ajudar a manutenção da igreja, a manutenção da obra, mas aqui, pô, já tá ganhando uma bala, né? Como é que eu faço para eu ficar... Eu tenho que dar o dinheiro que eu não tenho para isso? Porra, é meio loucura, né? Uma população vulnerável. E esse discurso, ele vaza. A gente sabe que existe. E aí vocês vão ver que várias igrejas grandes, cara, elas, porra, começaram a proibir celular dentro da igreja. Pra proibir que certos discursos, que certas coisas fossem filmadas. Vocês falam, pô, tá beleza. Mas vamos pro segundo tipo, então. Vamos pra igreja merchandising, né? Igreja church. Vamos pra igreja onde tu entra e onde tá lá preocupado em vender o Castrinho Church, né? Camisetinha do Castrinho Church, Corpo Stanley do Castrinho Church, garrafa do Castrinho Church, onde tem a área VIP do Castrinho Church, onde tem o espaço premium Castrinho Church,
onde vai ter o culto especial do Castrinho Church. E isso, pô, aliás, é um papo da hora pra ter com o Iago, né? Uma pena que eu gravei o podcast e quando já não tava tão forte isso daqui, né? Então, a igreja pista premium, né? A igreja balada, a igreja que ela precisa o tempo todo, né? O show de funk do Senhor, o show de trap gospel, né? A rebolada gospel, é isso, né? O cara que precisa transforma a igreja num business, né? Que você já olha e fala assim, pô, que é foda, né? E tu olha e fala assim, E aí tu entra no bagulho que é a teoria da prosperidade, que essa é pesadíssima e tá em alta, que é o pastor de Gucci, o pastor de relógio Patek Philippe, né? Pera aí, né? Pô, eu vi um maluco no TikTok outro dia perguntando pro outro, falou assim, não, porque todos aqueles que seguiram Deus na Bíblia foram milionários, foram ricos, né? Todos prosperaram. Pô, caralho, Jesus Cristo dava rolê de Lamborghini? O que eu não lembro. Mas enfim, vai que sou eu, né? Eu lembro que Jesus Cristo entrou no templo sentando sarrafo em todo mundo, dando chinelada em vagabundo, porque vagabundo tava vendendo lembrancinha dentro da igreja, né? Mas aí eu tô maluco também, né? E aí a gente vai entrar também na mistura que é a mais perigosa de todas, né? Que é o mais tenso de todas, que é a igreja política. Porque quando a gente mistura Deus e política, a gente tá entrando numa seara muito perigosa, que é o quê? Deus, gente, tá acima de todas as medidas, né? Deus tá acima de todas as medidas. Então, o que é a palavra de Deus, o que é o desígnio de Deus, ele é maior que o resto. Deus é Deus e nós é nós. Cusão. Mas é nós. Só que quem prega a palavra de Deus é o homem. E o homem, ele é corruptível, né? O homem, né? Jesus Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados. E quando você entra no quesito de política, muitos caras vão usar a palavra de Deus para os desejos do homem. E vão usar a palavra de Deus como ferramenta e instrumento para fazer com que você não questione. Ora, esse é o desejo de Deus, é assim que Deus quis. Quando Martinho Lutero fez a reforma protestante, quando teve toda a questão do protestantismo, de tudo que rolou, das separações da igreja e tudo que aconteceu, era um momento onde a igreja católica ela foi muito pressionada, e a igreja durante muito tempo ela foi muito pressionada, porque igreja e política elas eram indissociáveis durante muito tempo, né? Então você tinha momentos em que quem decidia quem eram os reis era praticamente a igreja, né? Era a igreja que coroava os reis, era a igreja que mandava nas coisas, o governo do estado ele precisava estar sujeito a soberania da igreja. E a igreja, de novo, né, também, no caso a igreja católica, ela era submetida aos homens, né? Uma igreja que tinha muito dinheiro, muito poder, né? Que tinha sua própria agenda, muitas vezes. E aí a gente precisa começar a entender que quando a gente vai fazendo essa mistura, né, a gente vai começando a perder um pouco a autonomia de certas coisas. Porque a partir do momento que você acredita na sua fé, tu coloca uma pessoa como portador da tua fé, e esse cara, de má vontade, usa a tua crença pelo desejo político dele, pelo desejo dele de poder, você tá preso num sistema que ele é inquestionável. O cara mete um Deus acima de todos, é um mensageiro de Deus. Então ele pode tudo por quê? Porque ele é o escolhido por Deus pra fazer tal parada. Então eu não posso questionar o escolhido por Deus. Você falar que um político... Assim, pra mim, desculpa, gente. O escolhido por Deus é Jesus Cristo, tá? Ponto. Você virar pra mim e falar assim que qualquer político é escolhido por Deus, é coisa de fariseu. É coisa de fariseu pra mim, cara. Desculpa, não tem como. É o cara que tá querendo alienar o povo, alienar as pessoas, pra botar nele uma carga mística, divina, pra passar pano pras merdas que ele faz. E escolhido por Deus é Jesus Cristo, mano. Que é filho dele. E veio aqui para trazer a palavra dele, morreu pelos nossos pecados, pela nossa salvação, tá? E é isso. Agora, tu me falar que tal político é escolhido, não é escolhido por Deus. Você pode ser crente à palavra, tu pode ser seguidor da palavra, tu pode ser escolhido, tá? Pô, tu pode falar pra mim que você é um cara que gosta, mas assim, você dizer pra mim que você foi o escolhido de Deus, é o emissário de Deus, e muita gente vai fazer isso, por quê? Porque a partir do momento que você fala que esse cara é o escolhido de Deus, tá? Esse cara escolhido de Deus, é inquestionável para as pessoas, porque as pessoas acreditam, porque as pessoas têm fé, porque as pessoas têm medo, porque as pessoas buscam na religião a salvação dos pecados, a salvação de si, a salvação da sua alma. A gente vive na miséria aqui, a gente acredita que existe uma coisa melhor pra gente, além do sofrimento dessa vida mundana que a gente vive, e que através da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai encontrar um pouco de dignidade e de paz na outra vida. Que a gente veio aqui sofrer porque a recompensa do nosso sofrimento tá
na gente seguir a palavra, seguir nossa fé, seguir os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo, de amar ao próximo, de levar bondade, de ser justo, e que a nossa salvação tá do outro lado. Que a gente vai conseguir salvar nossa alma imunda através da palavra, através da fé. E a gente acredita nisso. E a partir do momento que você olha e você acredita nisso fielmente, tu não questiona o homem. O cara fala que ele é o seguidor de Jesus Cristo, e muita gente não questiona o homem, porque acho que essa é a palavra. A gente, assim, acreditar em Deus, mas questionar o homem, porque o homem é pecador. E essa é a parada que a gente tem que ter todo dia. O homem é pecador. O homem, ele tá no pecado. E a igreja é um instrumento muitíssimo poderoso. Muitíssimo poderoso. Porque a igreja não paga imposto. A igreja tem um caráter moral muito grande. A igreja tem um papel moralizador e de comunicação e de influência muito grande. Igreja é uma responsabilidade muito grande. E agora, se o pastor tá de Gucci, tá de Prada, pregando a humildade, sabe? É um pastor milionário, enquanto os fiéis deles ardem na pobreza, cara. Pô, é isso, quem pôs Jesus na cruz foi o homem, cara. Isso é muito louco. E aí o cara não vai mais só querer pôr Jesus na cruz, ele vai querer se botar no poder, cara, porque ele vai usar o político que vai fazer o quê? É o político que vai advogar pelas causas dele, pelas causas imobiliárias dele, pelas questões políticas dele, pelo dinheiro dele, pelo bem dele. Gente, a política é um dos maiores poderes que a gente tem. Só que a gente precisa, aqui ó, a gente precisa parar de acreditar mais no homem do que na própria palavra de Deus, cara. Olha pra história de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava o tempo todo arranjando treta com o homem. Com pessoas que se diziam líderes religiosos, com pessoas que diziam que traziam a palavra de Deus. Quantas tretas Jesus não arranjou por causa disso, cara? E aí, cara, a gente precisa entender isso, sabe? Porque assim, olha a quantidade de escândalo que a gente teve em diversas igrejas. Gente, aqui a gente vai falar de católico, de evangélico, de qualquer tipo de religião. A gente teve escândalo na Bola de Neve, a gente teve já escândalo... Pô, você fala isso... A Igreja Universal foi expulsa de Angola, né? Vamos lembrar disso? A gente teve o... Qual que é o nome do cara? João de Deus. O caso João de Deus. Cara, aliás, excelente documentário, em nome de Deus. Tá no Globoplay, recomendo. 10 de 10. 10 de 10. É exatamente o perigo de você colocar no homem a palavra de Deus, cara. E você descobre como foi feita, assim, cara, foi um trabalho de apuração incrível que a equipe do Pedro Bial fez, que eles iam levar o João de Deus pro programa de entrevista dele, e eles foram fazer um trabalho de apuração, né? E aí, bicho, começaram a fazer um trabalho de apuração, eles começaram a trocar ideia com umas minas lá dentro, começaram a olhar e falaram assim, pô, peraí, tem um bagulho que não tá funcionando aqui, tem um bagulho aqui que não tá legal, tá ligado? E aí, bicho, começaram a caçar, começaram a puxar o fio, blum, desabou. Baita documentário, era um dos maiores nomes de religião, cara, um dos maiores nomes de fé, a galera cruzava o globo pra ir conhecer o maluco, e o maluco hoje tá rebolando pros cria na cadeia, né? Maldito homem que confia no homem. E assim, essa é a parada, cara. E assim, e é impossível, assim, gente, desculpa, vamos lá, é impossível que a gente olhe, ele tá preso, aliás, eu nem sei se ele tá preso, condenado a 118 anos, meu Deus do céu, 118 anos de cadeia, né? Aí se deixar, vai fazer 5, se respeitar o judiciário nosso, né? Assim, ó, olha a quantidade de casos que a gente tem, sabe? Olha a Flor de Lis, João de Deus, Universal, Bola de Neve. Tem um documentário que acho que virou, documentário não, tem um filme que virou, pô, Spotlight, Segredos Revelados. É um filme que relata uma investigação que foi feita contra a Igreja Católica, dos assédios que tinham contra abuso infantil. Olha todos os casos que tem, cara. Olha todos os casos que tem. Tem histórico. Então, assim, eu não sou contra a fé, eu sou a favor da fé. Acho que você ter Deus no coração. Gente, pelo amor de Deus, pô. Eu trabalho com a Bíblia do lado, tá? Eu não sou contra Deus, eu não sou contra a fé, eu não sou contra a religião. Essa é a minha Bíblia mais bonitinha. Eu tenho uma Bíblia mais bonitinha que eu ganhei da minha editora, mas essa aqui é a mais simplona, porque eu acho ela... Eu gosto de Bíblia raiz, né? Não gosto de Bíblia muito frufruzinha, não. Pô, eu ainda abri aqui no trecho que é a inutilidade da falsa religião. Tá. E assim, não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, esse é o templo do Senhor. O templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem suas condutas, suas ações, e se de fato tratarem aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, se não derramarem um sangue inocente nesse lugar, se vocês não seguirem os outros deuses para sua própria ruína, então os farei habitar nesse lugar da terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis.
Porra, primeiro não trecho certo. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir permanecer perante a mim nesse templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros. Seguros para continuar com todas as práticas repugnantes. Pô, caraca, abriu um bagulho brabíssimo, mano. Eu acredito na palavra de Deus, acho que a religião é muito boa, é um lugar ótimo pra você cuidar da sua mente, às vezes, nos momentos mais difíceis, e pra você ir celebrar nos momentos melhores, você agradecer a Deus pelas coisas boas, você pedir ajuda nos momentos difíceis, você ir encontrar os seus, é um lugar bom onde você vai encontrar pessoas com objetivos parecidos com os seus, pra você cuidar da sua família, pra você cuidar do próximo, pô, pra uma geração que tá perdida, pra uma geração que tá ouvindo Oruan, pra uma pessoa que tá perdida na droga, uma geração que tá fazendo uma pá de merda, pô, a igreja é um lugar incrível de conexão, é um lugar ótimo pra você trocar ideia, pra você conhecer gente, pra você ajudar a sua comunidade. A igreja, cara, é, no fim de tudo, um lugar de conexão de pessoas, de construção de uma comunidade, um mundo tão separado, tão polarizado, de tantas bolhas. A construção de uma comunidade é uma coisa incrível, é uma arma poderosa. Só que não dá pra gente deixar isso na mão de um vagabundo que vai usar isso contra a gente, irmão. Não dá, velho. Não dá. Não dá pra gente achar que o cara tá de Gucci, tá de Prada, falando que a gente tem que votar no político A, político B, porque é um emissário de Deus, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vendendo lembrancinha premium da igreja. Cara, não dá pra gente olhar isso e achar que tá certo. A gente tem que, assim, ó, tem que questionar o homem, cara. Tem que questionar o homem. É isso. Tem que aprender a questionar o homem. Tem que parar de ouvir cegamente pastor que tá advogando. E assim, olha a quantidade de pastor que se mistura em política, cara. Não é à toa. Não é à toa. Porque todo pastor, quando fica grande, cola com político, cara. Não é à toa, velho. Não é à toa, velho. Não é à toa. Acredita em Deus, irmão, mas questione o homem. Esse que você acabou de assistir foi um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas, às 10 da manhã, e todos os domingos, 9h30 da noite, no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de deixar o seu like, curtir, compartilhar e se inscrever tanto no canal das lives como no de cortes também.